Então vamos que vamos! Sejam bem-vindos ao Ratoscast, podcast oficial dos Ratos de Cinema, terceira temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo, a criança do heavy metal, Marcelo Perello. E aí galera, tudo bem? Um cast hoje com bastante nostalgia, falar de filmes da nossa infância, muito bom. Muito bem, com a gente também a criança de uma galáxia far, far away, Renato Maciel. Salve, salve, rataria, beleza? Na nossa lista de filmes de Dia das Crianças não tem Trapalhões nem filme da Xuxa. Ainda bem, né? Olha, mas eu vou te falar uma coisa, eu sinto falta. Ah, sério? Mas a gente vai explicar por que eles não estão na lista. Eu sabia que você era fã de Xuxa Requebra, cara, eu sempre soube. Quanto baixo astral. Não, eu gostava da fase da Xuxa, quando ainda pegava o Senna. Quando o Sérgio Malandro era príncipe dela. Isso, aí. Pô, a Lua de Cristal é pica. Muito bem, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o Ratoscast, você pode encontrar os outros episódios do nosso programa no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você pode nos enviar mensagem pelo Twitter. Qual é o Twitter, Maguinho? Obrigado, Maguinho. @ratos... Não, já errou. @ratos_cast. Fala isso todo o programa, ninguém lembra. O silêncio é a melhor resposta. Você pode nos encontrar pelo nosso e-mail também. Qual é o e-mail, Maguinho? Porra. ratoscast@gmail.com. Muito bem. Ou o nosso outro e-mail, que seria... Aí tu quer demais, Marcelinho. Contato @ratoscast.com.br. Tá errado. Contato @ratosdecinema.com. Eu vou anotar essa porra. E você pode me perguntar a partir de semana que vem, que eu não vou mais esquecer. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo Castbox. Se você não conhece o Castbox, baixe o Castbox. Além do Ratos de Cinema, você vai encontrar 240 mil podcasts lá e 16 mil rádios, tudo gratuito. Já o Castbox eu conheço e posso falar muito bem. Bom, o nosso tema de hoje, nós temos um cast especial para o Dia das Crianças, agora no dia 12 de outubro, também conhecido como Dia do Maguinho. Nós vamos falar de grandes filmes infantis com jovens atores que viraram grandes astros ou estrelas de Hollywood. Então a regra do nosso cast de hoje, especial Dia das Crianças, é 12 de outubro, 12 filmes estrelados por 12 crianças que você pode assistir com ou sem as crianças. Cara, é um tema excelente, cara. Temos aqui 12 filmes muito legais. Tem uma penca de atores que fizeram sucesso naquela época, onde eram bem pequenininhos e hoje despontaram e são atores super consagrados. E alguns outros também que nadaram e ficaram lá esquecidos, entendeu? Acho que vai ser um cast muito especial e fiquem com a gente até o final. Renatão, eu tenho uma pergunta pra você. Eu acho que se alguém pode me ajudar nessa pergunta é você. A gente cresceu com alguns desses atores no cinema, né? A gente acompanhou muito a carreira de diversos atores, você principalmente acompanhou a carreira de diversos atores que começaram mirins nos filmes, no cinema, e hoje são atores extremamente consagrados. Você consegue ver já um trabalho, assim, de muito talento na carreira infantil desses atores? Você acha que já dá pra fazer uma abordagem, assim, de como é um ator enquanto criança, né, atuando, e depois que ele fica adulto, não? Legal a pergunta, bem complexa. Eu acho que isso varia do ator e varia do personagem, porque a gente consegue pegar exemplos de excelentes atores que eram crianças e tinham personagens bobos e ao mesmo tempo eles foram crescendo no cinema e foram pegando melhores papéis e papéis que mostravam mais do talento deles. E ao mesmo tempo a gente tinha atores que quando crianças já pegavam papéis que exigiam muito deles, como foi o caso da Anna Peck no piano ou do Leonardo DiCaprio no Gilbert Grape, que são dois atores super jovens que chegaram a ser indicados ao Oscar. A Anna Paquin até ganhou o Oscar, melhor atriz coadjuvante. Você vê que são atores que, quando criança, conseguiram pegar papéis que exigiam muito deles e foram desenvolvendo seu trabalho com os anos. O Leonardo DiCaprio se tornou esse ator fantástico que a gente tem hoje em dia, ou talvez o principal ator da nossa geração em atividade. E a Anna Paquin é uma que não conseguiu mostrar tanto a sua desenvoltura com os anos, ficou mais conhecida do grande público por viver a vampira na franquia dos X-Men. Quando você se torna principalmente atores hollywoodianos, a sua vida particular ela fica muito atrelada à vida que você tem nos holofotes, né? Então, muitos desses atores que nós vamos comentar aqui, eu acho que tinham bastante potencial, mas que, por vários motivos, não conseguiram o grande estrelato que a gente imaginava que eles poderiam quando eram mais jovens, né? Eu acho que... Cara, a vida do glamour de Hollywood é complicada até pra quem é adulto.
E quando você é criança, difícil, então, e você é exposto a tudo aquilo, é muito complicado. Se você não tem uma boa estrutura familiar, um bom apoio de uma agência, sabe? Acho que o familiar é a grande parada, sabe? Mas se você não tiver quem cuide bem de você e da sua carreira, você se perder naquilo ali é muito fácil. Bom, a gente vai voltar algumas vezes a essa pergunta, a esse tema, enquanto a gente foi falar desses 12 filmes que a gente selecionou, e também um pouco nas nossas menções honrosas que faremos no final do cast. A gente tentou escolher filmes que você possa ver com seu filho, com a sua filha, ou que você possa relembrar a sua infância. Então tentamos pegar filmes mais... Eu não gosto de dizer infantis, porque eu acho que nem todos esses filmes que a gente vai falar aqui são necessariamente infantis, né? Não, alguns definitivamente não são. São filmes que você definitivamente pode sentar com seu filho e assistir numa boa e lembrar a criança dentro de você. A gente resolveu fazer essa lista, mas a gente quis evitar as animações Pixar e Disney e essas coisas, porque a gente pensou em falar de filmes com atores mesmo, infantis. Desenho fica muito óbvio também, né? Muito fácil. Muito desenho fácil. pra criança. E o Maguinho ia chorar em todos os filmes. Então, a gente ia preencher uma lista com uns 20 no mínimo, então... Verdade. Enfim. O nosso foco é esse, são filmes que a criança se destaca no filme. Eu vou abrir a lista com um filme que meus companheiros de mesa não viram. O filme se chama Bugsy Malone, Quando as Metralhadoras Cospem. É um filme de 1976 e ele é dirigido pelo Alan Parker, que é um diretor que eu gosto muito. A estrela maior do filme é ninguém mais, ninguém menos que Jodie Foster, a jovem Jodie Foster. O filme foi lançado no mesmo ano do Taxi Driver, mas o Taxi Driver veio depois. Ela ficou bastante conhecida porque esse filme foi um sucesso também, principalmente assim no home video nos Estados Unidos. Primeira vez que eu vi esse filme foi na televisão, foi na Globo, na sessão da tarde. Aliás, vários desses filmes que a gente tem aqui passaram na sessão da tarde, são clássicos da sessão da tarde. Verdade. Esse filme eu acho ele extraordinário porque ele é um filme de gangster. Ele aborda a vida do Bugsy Malone, que foi um gangster notório dos Estados Unidos. Tem até um filme com o Warren Beatty, dirigido pelo Warren Beatty, estrelado pelo Warren Beatty, que se chama Bugsy, que é a história desse gangster. Ele foi o cara que parou no meio do deserto e falou: vou construir um cassino aqui. Matou muita gente pra poder realizar esse sonho. É a história desse personagem estrelado só por crianças. No filme inteiro você não vê nenhum adulto. Ele tem esse subtítulo interessante, Quando as Metralhadoras Cospem, porque toda vez que alguém vai matar alguém, algum gangster vai matar o gangster, o que sai da metralhadora é tinta. Você não imaginava, né, que uma história tão adulta e noir e bizarra fosse contada de uma forma de musical e que a violência fosse aliviada dessa maneira, entendeu? Mas ele é feito meio que voltado feito para as crianças. Ou ele ou isso é só um artifício cômico do filme? Não, vindo do Alan Parker, você vê que é uma grande piada, né? Mas ele é feito para crianças, o foco realmente são crianças. Você vê crianças imitando adultos. Tudo é aliviado de uma maneira cômica. A Jodie Foster sabia fazer muito bem naquela época, né? Pois é. E ela é disparada a melhor personagem do filme. Tanto que os outros atores, eu tava até dando uma olhada aqui no elenco. Porra, é o Scott Bale, cara. Pois é. Mas o resto do elenco não se destacou tanto, né? Os atores não se destacaram tanto. Ela devora o filme. Não, o Scott Bale, ele teve uma história de bastante sucesso na televisão americana. Na televisão, é verdade. Mas não não alcançou o nível de cinema, né, Renato? Não. Ele ficou na televisão, mas assim, séries clássicas americanas, ele foi o protagonista delas. Tava vendo aqui, Marcelo, ela ganhou 2 BAFTAs, né, por esse filme, né? Pois é, o filme fez muito sucesso, como eu falei, assim. A ideia do filme é muito diferente. É legal até pra gente ver, assim, como na década de 70, que é uma década... vocês sabem que eu gosto muito, mas é uma década muito conturbada nos Estados Unidos. A violência em Nova York tomou conta, a violência em Miami tomou conta. Você trazer isso pro cinema infantil de uma maneira boba, né? Mas tá ali a violência também. Os personagens são metralhados por tinta, mas são metralhados mesmo assim. Era uma coisa diferente e acho que retrata até muito da época. E muito interessante o filme. Acho que vocês, vendo hoje, vocês vão rir mais do que qualquer outra coisa, mas é uma grande piada do Alan Parker. Eu cheguei a ver o trailer, né? Até pra eu comentar, e eu ia te perguntar, eu tava achando que os tiros eram chantilly. Meio isso. E você falou que são tiros, eu falei, achava que era chantilly, mas eu achei interessante, cara. É uma fábula engraçada, né? Jodie Foster também, quando criança, ela fez um filme também que eu gosto muito, que foi o primeiro Freaky Friday. Primeira versão do Freaky Friday, pra quem não lembra. A primeira versão da Disney, né, se chama Um Dia Muito Louco, mas depois virou Sexta-feira Muito Louco, que foi, acho que, o grande sucesso da Lindsay Lohan, né, quando ela era criança. Cara, é um bom filme. Ela fez, um bom filme até hoje, exatamente. É um filme legal, cara, é um filme divertido. Sim, todos eles, aliás, virou uma tendência até esses filmes, né, que você troca de papel com pai e tal. Nossa, durante a minha infância no SBT eu vi 600 filmes desses. Pois é, tem o que eu mais gosto, se chama Vice-Versa, é um filme com Fred Savage. Nossa. O Fred Savage, pra quem lembra, é o ator do Anos Incríveis. Nossa, a série é muito boa, isso é o nome do personagem dele. Ele é personagem pela Winnie Cooper.
Pois é. Mas ele migrou pra trás das câmeras. Ele dirige, Sim, ele tem uma verdade. carreira até muito boa com direção de séries lá nos Estados Unidos. É. Mas procure esse filme, vice-versa, vale rever até hoje, é uma grande dica também, não está na nossa lista, mas já fica a dica aí também. Maguinho, eu queria que você falasse pra gente o número 2 da nossa lista dos filmes para ver no Dia das Crianças. É um filme que eu particularmente gosto muito e eu não tenho dúvida que o nosso caro ouvinte, a mesa também tem um apreço muito grande, um imenso carinho. Vamos falar de um filme de 82 chamado E.T., o Extraterrestre. É uma das grandes obras do cinema, uma das grandes obras do Spielberg. Fala de amizade, fala de amor, ele te faz rir, te faz chorar. Tem o seu elenco infantil, o cerne do filme. Tem cenas, cara, icônicas, uma trilha do John Williams que tá nos anais do cinema. É um filme ótimo, que até hoje você consegue se emocionar. É um dos grandes filmes do meu coração. Carrega muito desse sentimento. Foi um sucesso absurdo de bilheteria. Passou um dos primeiros filmes que eu acho que não foi só feito para as crianças, né? Sim, o Spielberg, aliás, ele nunca fez um filme só para crianças. Ainda mais o Spielberg dessa época, né, cara? Pois é, que vinha de sucesso atrás de sucesso. Sim. E era um cara que conversava muito com o público infantil, sem tratar eles como totais crianças, sabe? Acho que é muito também espelho do cinema dos anos 80. Ele também, Renatão, tem uma linguagem que eu acho muito interessante. Ele te convida a você entender o mundo pelo olhar do ET, né, e pelas crianças. Então, assim, toda a parte visual do filme, você sempre tá olhando pra cima. A câmera sempre tá olhando pra cima. Você repara que os humanos, a maioria das vezes, são mostrados da cintura pra baixo. Não, e ele envelheceu bem, ele continua envelhecendo com qualidade. Eu acho que você pode mostrar ele para as crianças hoje em dia e vai causar o mesmo efeito que você teve quando criança assistiu o ET pela primeira vez. É a maior qualidade do filme. E isso ela não se perdeu com os anos. Muito bem, Maguinho, quem foi a atriz que saiu desse filme aí e se tornou uma estrela de Hollywood? Fala pra gente. Cara, é verdade, cara. A gente tem a Drew Barrymore, o Henry Thomas, né, que faz o Elliot, que na verdade é o principal do filme. É engraçado que esses dois atores, o Henry Thomas, eu não vejo mais ele. Ele morreu, né? Hã? Então, é por isso. Mas ele faleceu no nosso coração, mas ele tá vivo ainda hoje. Tá vivo? Tá. Então, é por isso que eu não... Se não falar, cara, mais um é a lista do Marcelo. É por isso que eu não encontrava com ele. É verdade. Saudoso Henry Thomas. Onde quer que você Só uma história rápida aqui. A gente tava falando sobre o Point Break, que ia sair o remake e tal. Aí o Marcelo pra mim... Engraçado, né, cara? Tu não vê mais filme com o Patrick Swayze, né? É uma pena. Eu falei, é verdade, é uma pena. Ele tá morto há uns 5 anos. Deve ser por isso. Morreu? Deve ser por isso. Mas, poxa, não podemos esquecer, Drew Barrymore foi o primeiro filme que eu vi da Drew Barrymore. É verdade. E ela ficou marcada há muito tempo. É a garotinha do ET. Meio que não despontou, né, cara? Ela ficou meio naquelas comédias românticas, né? Ela teve a sua fase em Hollywood, hein? A fase dela. A questão ela passou exatamente por aquela fase conturbada de criança em Hollywood, sabe? Ela se perdeu. Sim. Ela deu uma surtada, assim, braba. Chegou a mostrar os peitos no David Letterman. Ela teve uma fase assim, mas ela voltou atrás. Uma boa parte da década de 90, início dos anos 2000. Ela esteve presente. Ela dominava, ela fazia vários sucessos. Renatão, por favor, retome com o nosso terceiro colocado na nossa lista, por favor. Cara, nosso terceiro lugar é um dos filmes que... É um grande clássico de todas as crianças, né? É um dos filmes que mais marcaram a minha infância e a minha vida. É um dos filmes favoritos. Os Goonies, cara. Os Goonies nunca desistem. Quem nunca viu esse filme, por favor, faça isso agora. Tem no Netflix. Tem no Netflix? É dirigido pelo Richard Donner, com o roteiro do Chris Columbus e história e produção de Steven Spielberg. Então, tipo, é a trindade, a trindade da qualidade infantil nos anos 80, tá ali. E o filme é incrível, cara. Conta a história de um grupo de crianças de Oregon que são muito amigos e típicas crianças daquela época. Moram numa área das docas, né? O Goonie Docks, por isso que eles são os Goonies. E querem comprar o terreno da casa deles, se eu não me engano, para construir um campo de golfe. E eles ficam desesperados, porque os pais deles não têm dinheiro para comprar a hipoteca e tudo mais, para pagar a hipoteca. E eles acham um mapa de tesouro de um pirata espanhol, que era o Willy Caolho, e eles vão atrás desse mapa, e daí tem uma série de aventuras que é incrível.
Se você é criança, você vai ver aquele filme e vai se identificar com alguns dos Goonies. Você vai querer fazer parte do grupo. Você vai querer viver aquelas aventuras. Vale o livro que a Dark Side lançou, tem uns 2 anos atrás. Vale muito a pena a galera comprar para também dar uma lida. Ele é um complemento da história original. Ah, que legal. E eu recomendo muito. Tinham vários atores conhecidos na época, né? O Corey Feldman, que é um dos atores mais populares dos anos 80, ele fazia vários filmes. Nossa, tudo ele tava tudo lá. que tinha criança, ele tava lá. Em filmes que a gente vai comentar aqui ainda, o Corey Feldman também participou. Jonathan Kim-Hyo Kwan, acho que esse é o nome dele pelo que eu tô lendo aqui, que ele fazia o Data, e ele é o Short Hound do Indiana Jones também. E os mais conhecidos é o Sean Austin, que faz o Mike, que é o principal dele, da vida dos Goonies. A galera foi conhecer ele depois como Sam do Senhor dos Anéis. Foi o maior papel dele pós-Goonies, muita gente nem lembrava que ele fazia Goonies. Se eu não me engano, ele tava no The Strain. The Strain, a primeira temporada ele tá lá. Ele tá na primeira temporada do The Strain, que é a adaptação dos livros do Guillermo del Toro. E o irmão do Mike no filme, que é o Brand, que é vivido pelo Josh Brolin, que é outro cara que ficou assim sumido um bom tempo. Sim. E graças aos irmãos Coen, com Onde Fraco Tem Vez, ele voltou com tudo pra Hollywood. Um ator incrível, um dos grandes atores que a gente tem em atividade hoje em dia. Eu vou até falar uma coisa, eu me identifico mais com os Goonies do que com o ET. Me identifico mais, sabe? Porque é aquela brincadeira de infância que hoje em dia não tem mais. É a cara da década, que na minha opinião é a melhor de todos os tempos, né? É os anos 80, então assim, os Goonies é a chancela de tudo que a gente viveu e é uma época muito nostálgica pra todo mundo. Muito bem. Goonies é de 1985. Nesse mesmo ano de 1985 estreou o filme que é o 4º lugar da nossa lista. Esse é um clássico do SBT, olha só. Se chama Explorers, Viagem ao Mundo dos Sonhos. É um filme estrelado por um jovem Ethan Hawke como principal do filme. Se vocês tiverem a mínima curiosidade de saber como Ethan Hawke era como criança, ele era completamente diferente do que ele é hoje em dia. E esse filme também é estrelado por um dos grandes crianças prodígios dessa época, que foi o River Phoenix, que é estrela de alguns filmes que a gente vai falar aqui também, mas acompanhei um pouco da carreira dele quando ele virou adolescente e foi indicado ao Oscar, enfim. Infelizmente é um cara que nos deixou muito cedo. Faleceu também, né, muito precocemente, né? Sucumbiu pelas drogas, né? Pois é. Deixou o irmão dele, o Joaquin Phoenix. Esse filme, ele conta a história... Ele é um pouco Goonies também. Ele conta a história de 3 amigos. Um deles tem um sonho. E eles sonham em construir um negócio. Alguma coisa. Eles constroem aquilo ali e uma coisa vem do espaço e faz aquela coisa voar. E eles entram naquele negócio e resolvem explorar o espaço sideral. Contando assim, parece ser uma coisa meio boba, mas ele tem um ritmo legal. Ele não é um filme violento nem nada. Eu digo, ele é um pouquinho mais pesado, assim, no nível Goonies, por exemplo, mas é muito interessante o filme. Existem umas possibilidades de refilmagem desse filme, né? E eu acho que seria muito interessante uma continuação desse filme com o próprio Ethan Hawke, talvez. Porque o filme tem algumas surpresas, assim, algumas reviravoltas. Eles acabam encontrando... Mas você acha que valeria a pena reviver o filme depois desses anos todos? Eu acho que esse filme ele é pouco conhecido por algumas pessoas. Ele ficou bastante conhecido lá nos Estados Unidos, né? Muitas crianças eu sei que ele lá fora é bem popular. Os blogs que eu acompanho, os canais que eu acompanho no YouTube, a galera de cinema é muito saudosista com esse filme. Tem algumas coisinhas bobas que envelheceram bastante, assim, revendo o filme, mas, cara, diversão garantida, principalmente porque tem 2 atores que já desde criança mandavam muito bem, que são River Phoenix e Ethan Hawke, que acho que dispensam comentários. Mas, ó, fica a dica aí, hein, pro Dia das Crianças. Eu vi o trailer também, agora há pouco, e o trailer é meio sinistro, né? Ele é meio escuro, estranho, o filme, né? E tal, É com o diretor dos Gremlins, né? Sim, o Joe Dante, exatamente, bom lembrar isso aí, Maguinho. Maguinho, nosso próximo filme, por favor, nossa 5ª dica pro Dia das Crianças. Pô, cara, vou falar de um filme, assim, no início dos anos 90, exatamente de 1990, do Chris Columbus. Na minha opinião, cara, ele já é um clássico da comédia infantil. Vamos falar um pouquinho de Esqueceram de Mim, cara. Quem não viu esse filme, escuta a gente até o final e vai ver logo, entendeu? Porque é um filme que... assim, dispensa comentários o que ele proporcionou, entendeu? É um filme intenso, um filme, cara, dinâmico, acelerado. Engraçado, a gente levava a crer
que o astro, né, o Macaulay Culkin, seria, cara, o número 1 de Hollywood, mas que infelizmente, né, pelo ironias do destino, não aconteceu. E Porra, ele era uma criança que foi largada em casa sozinho 2 vezes. Duas vezes. Ia dar certo na vida? É verdade, Não, verdade. cara, ele Ficou traumatizado, não dava. Traumatizado. Que estrutura familiar ele tem? A história basicamente é essa: uma família doida vai fazer uma viagem de fim de ano e aquela loucura de sair, 500 carros e malas, e acabam que esquecem o filho em casa. Kevin McAllister. Kevin McAllister. Esquece Engraçado o filho. é o Marcelo falando, tipo, esqueceram de mim. Na hora que ele falou isso na minha cabeça já veio... Não, na minha cabeça veio Kevin! Da mãe do... Ah, cara, eu acho o filme muito legal. O 1 é muito bom. As duas mensagens de Natal, tanto no 1 quanto no 2, que se passa em Nova York, são muito legais, até porque eu amo essa época. Esqueceram de Mim é um filme obrigatório para as crianças, para os adultos. Hoje, se passar, a gente vê e vai rir. Tem sequências muito, muito engraçadas para os adultos e para as criancinhas. Olha só, eu só quero dizer o seguinte, dessa lista inteira, esse é o meu filme favorito, cara. Porra, é muito Esse é talvez o filme que eu mais vi quando eu era criança. Cara, Natal não é Natal sem esse filme. Esqueceram de Mim. Quantas vezes esse filme passou na Globo no Natal? Me diga. Mano, até hoje. Todo ano, sem dúvida. Tem que passar, né? Eu tenho 27 anos e há pelo menos 27 anos esse filme passa. Pra mim, Natal não é Natal sem Esquecer de Mim e Duro de Matar. Mas eu sou uma criança perturbada. E pra mim, um herói de brinquedo também tem que estar no Natal, porque senão... Olha só. Porra, muito legal. Bela lembrança, Renato. O Renatão, eu queria só lembrar, porque às vezes a gente fala de Esquecer de Mim e a gente acaba esquecendo disso, né? 3 nomes importantes desse filme é Joe Pesci, John Candy e o cara que escreveu o filme, que é John Hughes. E vamos colocar também o Chris Columbus, né? Que foi o filme que ele descontou. Fala um pouco desses caras aí, por favor, Renatão. O John Hughes é um mestre dos anos 80. Filmes incríveis. Acho que se a gente está recomendando aqui filmes para crianças, se a gente for recomendar filmes para jovens adultos ou para adolescentes nessa fase de transição, assistir toda a filmografia do John Hughes, cara. É incrível. Curtindo a Vida Doidado, Breakfast Club, que é o Clube dos 5, que é sensacional. Acho que é o meu filme favorito dele. Mulher Nota 1000. Então, é um cara com uma filmografia incrível. John Candy, cara. Que ator fantástico. Que dupla que ele fazia com o John Hughes, e um cara que também deixou a gente muito cedo. Um filme dele que me marcou muito, o Jamaica Abaixo de Zero. Nossa, esse é espetacular. Um filme que eu também... É verdade. Ele envelheceu muito bem também. Muito divertido até hoje. E Joe Pesci, cara, como ele tá incrível naquele papel. Cara, mostrando um lado, assim, do Joe Pesci... Quem ganhava ele naquela época, né, era o Joe Pesci mais mafioso. Touro Indomável, né? Você vê o Joe Pesci ali fazendo aquele tipo de comédia e tudo mais. E ele, eu acho que ele passa uma credibilidade pros bandidos, porque ele é o Joe Pesci, né? Ele dá medo só de você olhar pra ele, né? E ele é o lado sério do bandido, né? O outro que é o Marv. Stern. Que é o Marv, ele que é o mais surtado. Muito bem. Renatão, aproveita e emende, por favor, no nosso 6º lugar da nossa lista. Também um clássico dessa época. Mais um clássico da minha infância, né? Eu acho que aqui eu tô quase que mostrando minha coleção de filmes favoritos quando era criança. Jumanji, cara, estrelado pelo incrível Robin Williams. Esse papel é perfeito pra ele, né? O papel perfeito pra cara ele. Dele. O filme conta a história de uma criança, que é o Alan Parrish, que é vivido pelo Robin Williams, e que ele sofria bullying na escola e tudo mais, e ele acaba encontrando um jogo de tabuleiro meio esquisito. Ele recebe uma amiga dele pra jogar esse jogo, e de repente o Alan é sugado pra dentro do jogo. E passam-se 30 anos, sei lá, passa um bom tempo, e aquela casa, a família, ninguém sabe o que aconteceu com todos eles. O povo da cidade acha que ele foi esquartejado pelo pai, e 2 crianças chegam naquela casa junto com a sua tia, e eles acham aquele jogo, tiram o Alan de dentro do jogo e começam a jogar Jumanji. E Jumanji nada mais é que um jogo de tabuleiro, onde cada rodada o tabuleiro diz alguma coisa e aquela coisa que está no tabuleiro ganha vida. Desde animais selvagens a um caçador enfurecido, florestas e inundações. Cara, é mais uma aventura impressionante. Você, como criança, quer jogar Jumanji, quer participar daquilo. E os personagens são ótimos, sabe? São personagens com dilemas que crianças enfrentavam, sabe? A situação do bullying, às vezes uma
uma negligência do pai e você acaba brigando e... Você querer roubar no jogo também pra ganhar, você roubar no jogo as infantilidades, né, cara? Por exemplo, o próprio personagem do Robbie Williams, quando ele volta adulto, ele é uma criança. Aquele jogo, na verdade, roubou o tempo dele, mas a infância dele estava lá. Ele só viveu a infância dele dentro da floresta. Então a maneira que ele lida com tudo também é uma maneira diferente. Ele tem que se portar como um adulto, mas no fundo ele é uma criança. Então isso traz um contraste com as crianças de verdade do filme, né? Me divertia muito com eles. Eu assisti a versão animada de Jumanji que tinha. Eles fizeram uma animação depois também. É isso, cara. Eu só fico preocupado com o que eles vão fazer agora. Pra quem não sabe, eles já estão em filmagem com o Jumanji 2. Ficou durante um bom tempo se iam fazer, se não iam. Na verdade, ele vai ser uma sequência. Vai ser estrelado pelo The Rock, Jack Black, Kevin Hart. Então fica aquela ponto de medo, porque é uma obra guardada com tanto carinho no coração, sabe? Que fica aquela preocupação de onde eles vão levar. Renatão, você só esqueceu de falar quem é a criança desse filme que virou uma grande estrela de Hollywood também. Kristen Dunst, cara. Vale lembrar, né? Kristen Dunst. Kristen Dunst está no filme e não é o primeiro papel dela. Não. Ela despontou na entrevista do Vampiro, onde ela era mais jovem até do que o trabalho dela. Exatamente. Muito bem, aliás. Então, ela tava lá, era uma atriz que tá indo hoje em dia, uma atriz pra mim excelente. Eu acho que ela foi melhorando com os anos, ela foi escolhendo papéis que ela poderia ficar estigmada com aquele tipo de atriz, de fazer talvez filmes mais românticos, filmes mais bobos. Eu acho que com o tempo ela foi começando a escolher melhor seus papéis, coisas que exigissem mais dela, sabe? E mostrar melhor o talento dela. Ela pode não ter tanta evidência, mas ela é uma atriz de muita qualidade, vista até da crítica. Vamos continuar aqui na nossa lista. Maguinho, o nosso próximo filme, número 7 da nossa lista. Ah, cara, é um filme que eu tenho aqui em casa. Tenho ele em DVD. É um filme de 91 chamado Meu Primeiro Amor, cara, com o Macaulay Culkin. Cara, é um filme que eu gosto muito. Eu não tenho vergonha de dizer que a última vez que eu vi esse filme tem mais ou menos alguns meses e eu chorei revendo, né? Eu lembro que eu vi com a minha mãe no cinema, cara. Eu tinha 11 anos, né? E eu gosto muito do filme, cara. É um filme que mostra e fala muito bem sobre a inocência de uma criança e como é triste, cara, quando se perde alguém. É a história de uma garotinha bem solitária, né? E a relação dela que ela tem com o seu único amigo, que é o Macaulay Culkin, que também é bastante solitário, e fica complicado a relação, os conflitos ficam que o pai dela é dono de uma funerária. Enfim, não vou dar spoiler, eu acho que assim, quem não viu, veja. Na minha opinião, assim, eu lembro que quando eu vi em 91, foi meu primeiro filme de romance, assim, sabe? Eu era novinho, né, e na escola e tal, aí você começa, falei, caramba, o primeiro beijo e tal. Então, assim, é um filme bastante nostálgico, cara, eu gosto muito, recomendo também. Tem uma trilha sonora espetacular, um filme sensível pra caramba. Tem uma segunda versão, que é o Meu Primeiro Amor Parte 2, que não é legal. Nossa, horrível, cara. Que deveria ser o meu segundo amor, né, mas tudo bem. Meu segundo amor, depois ele começa a ficar, enfim, não é bom. Mas o primeiro eu recomendo, cara, gosto muito. Eu vi esse filme no cinema também, Maguinho, eu tinha 10 anos quando eu vi esse filme. E eu lembro, cara, eu já falei pra vocês que eu nunca chorei em filme nenhum, né? E eu acho que o filme que acabou com a minha emoção foi esse filme. Porque eu lembro de olhar pra trás no cinema e ver o cinema inteiro. Esse filme, ele é devastador nesse sentido. Sim. Você leva as crianças, você vai ver Macaulay Culkin, Esqueceram de Mim, tudo ali e tal, não sei o quê. Você acha que é uma coisa? Pá! Né? E tu, cara... E eu lembro que o cinema inteiro tava chorando. Cara, ele de longe não é uma comédia, né? Não, mas ele é um filme extremamente divertido. Extremamente divertido. Vale a pena ver com a criança. Não, mas eu acho que os assuntos que tratam nele são muito... Eu acho que ele é um filme assim, que você vai ver como criança, você vai gostar, você vai entender de uma certa maneira. Todos nós vimos como crianças e gostamos. Pois é. Mas se você for ver ele depois que você tiver seus 15, 16... Faz muito mais sentido. Cara, ele vai ser outro filme pra você. Com certeza. Mas é isso que eu acho que é legal desse filme, então. Porque ele conversa com todo mundo, né? De maneiras diferentes. Mas ele foi um filme que ele me ensinou muito sobre essa questão que o Maguinho falou até da perda. Como é que isso funciona um pouco pra criança. Você vendo o filme, você entende exatamente o que o filme quer te dizer sobre isso, né? Acho que a mensagem é muito clara nesse sentido. E o principal também, Marcelo, que você vendo agora, você consegue perceber aquele sofrimento e como é difícil quando você é criança ter que administrar isso tudo, né? É um filme ótimo, tocante pra cacete. A última frase do filme eu acho espetacular, ela lendo o poema e tal. Sim, é um filme lindo, cara. Eu
recomendo demais. Pois é, eu só queria fazer uma menção à Anna Chlumsky. Ela faz a garotinha do filme e Sim. Mas ela fez o Hannibal, a série que terminou ano passado. E ela tá na série também de muito sucesso. Essa eu não vi, mas eu sei que ela já foi indicada algumas vezes ao Globo de Ouro e ao Emmy, que aqui no Brasil se chama Vice, mas lá nos Estados Unidos se chama VIP, que é uma série da HBO. Né? Eu ia perguntar se ela realmente sumiu ou se ela ainda faz alguma coisa. Olha, eu a vi no Hannibal e ela está absurda. Mas o Hannibal é a série, né? Sim, na série Hannibal. Eu confesso que eu nem tinha reparado que era ela até eu olhar os créditos. Porque realmente ela tá bem diferente. Podemos pro próximo ou não? Vamos lá. Bom, o próximo, o Renatão sabe que na minha opinião não merecia estar na lista, mas eu acho que ninguém vai falar melhor do que ele desse filme. Então, Renatão, por favor, o 8º lugar da lista. Um filme marcante para o Dia das Crianças. Cara, o filme que marcou a geração atual, né? Acho que é a maior franquia infantil para a geração atual, que é Harry Potter, né? Começar com Harry Potter e a Pedra Filosofal, que é o primeiro filme da franquia que adapta os livros da J.K. Rowling. Pra quem não conhece, que eu achei que eram poucos, mas pelo que eu tô vendo, depois que eu comentei aqui, tem uma galera que nunca viu, inclusive os dois que estão aqui comigo. Eu vi! Você viu esse? Nós vimos viu juntos, também, Marcelo, cara. O primeiro. Esse foi o único que eu vi. Eu Depois também. mais nada. O Harry Potter é uma criança que perdeu os pais quando era bebê, do Lorde das Trevas, aquele que não deve ser nomeado. Ele é criado pelos tios dele até que ele tem 10 anos e ele recebe a carta de Hogwarts, o convidando para estudar na escola de magia. E lá ele descobre todo esse mundo fantástico, que é o mundo dos mágicos, o mundo da feitiçaria, e descobre o passado da família dele e o estigma que ele carrega. Cara, é um filme muito legal se você assistir especialmente quando você é criança. Eu acho que ele especialmente funciona pra mim e pra essa geração atual, porque quando eu assisti Harry Potter, a Pedra Filosofal, eu tinha mais ou menos a idade do Harry Potter. Então, a maneira que eu fui crescendo, os filmes foram passando e os atores e o personagem foram crescendo junto comigo. Então, eu acho que pra minha geração, essa geração atual, ele conversa bastante, sabe? Toda a evolução do personagem. Então, é um filme que é muito legal você pegar e acompanhar tudo. Se você abraça a história, você tá ali naquele mundo. E esse personagem sendo a criança, você se identificaria muito mais. Então, acho que por isso que ele é incrível. E o elenco é fora de série, né? Na franquia inteira. A Meg Smith, o nosso querido Alan Rickman, que infelizmente faleceu esse ano. E os atores mirins, cara. Daniel Radcliffe, que tá aí fazendo filmes até hoje. É um cara que, pra mim, melhorou muito e eu dou, assim, muito crédito a ele, especialmente pelas escolhas que ele fez. Eu sempre comento isso aqui, ele é um cara tipo Ryan Gosling pra mim, que ele podia ser datado como aquele tipo de personagem pra aquele tipo de filme. E o Daniel Radcliffe, especialmente, porque ele não vai tirar isso dele, ele vai carregar o fardo de Harry Potter pelo resto da vida. Mas ele, cada vez mais, tenta fazer filmes diferentes e que vai fugindo daquilo ali, mostrando mais o talento dele. Ele tá vindo com um filme esse ano, que a galera pode procurar o trailer, que chama Imperium, o nome, que ele é um policial infiltrado. Tá bem legal. É legal ver ele fazendo esse tipo de papel. Tem a Emma Watson, que sempre foi a mais talentosa de todos eles. Ano que vem ela vai estar estrelando a versão live action da Bela e a Fera. Ela fez um papel no Bling Ring, né, do Sofia Coppola. Então você vê que é um elenco jovem que ainda está em atividade, está fazendo algumas coisas e está ganhando um certo destaque. Bom, o 9º lugar da nossa lista é um filme que eu recentemente vi, baseado num conto de Stephen King. Quando eu vi quando criança, eu achava que eu ia morrer de medo e tal, porque Stephen King, né, você já conhecia. E ele é um dos primeiros livros e adaptações do Stephen King que não necessariamente vai pro tema do terror, mas traz à tona algumas questões até mais adultas e tal, que é o Conta Comigo, Stand By Me. Todo mundo vai lembrar da música desse filme. Sim. É um filme do Rob Reiner, é um filme, assim, extraordinário. Eu não tinha visto esse filme até pouco tempo agora. Eu vi esse filme quando eu era criança e eu lembro que eu não gostei muito, porque eu achei muito parado e tal. E algumas cenas eu achei meio traumatizante. Você tem uma cena do rio aí nesse filme, né? A das sanguessugas? Da sanguessuga. Caralho, eu me cagava nessa cena. Pra criança é meio complicado de ver. Mas olha só, vendo esse filme hoje, ele é um filme que ele diz muito... Esse filme é estrelado até pelo Richard Dreyfuss, né? Ele faz uma espécie de narrador do filme. Ele diz mais pra um adulto, na minha opinião, do que pra uma criança. Mas é um filme que vale a pena ser visto até por uma criança, porque ele tem aventuras muito legais, ele tem uma história de camaradagem muito boa. Novamente temos no elenco River Phoenix,
Olha ele aí, o terceiro filme dele na nossa lista. Aí nesse filme, sim, uma atuação também extraordinária. Todo mundo lembra do personagem dele nesse filme. Os quatro estão muito bem no filme, né? Os quatro estão muito bem, é verdade. Ele é o tipo de cara que você quer ter como amigo mesmo, né? Totalmente. Então você tem situações muito interessantes. Essa situação que a gente falou do Rio é muito legal. Tem uma cena que eles têm que atravessar uma ponte e o trem tá chegando e alguém fica preso. Essa cena é clássica, né? Tem uma cena que eles têm que fugir de um cachorro no meio de uma casa onde eles não deveriam estar. Enfim, é um filme repleto de aventuras, muito interessante. E a história do filme, na verdade, ele é sobre 4 amigos que resolvem atravessar a cidade onde eles moram, né, que é uma cidade no interior dos Estados Unidos, para olhar um corpo, porque eles descobriram que uma pessoa morreu e eles têm que ir lá para ver. Ele precisa ver esse corpo. E, obviamente, essa jornada é um ritual de passagem para eles. Eu acho que ele é legal exatamente por causa disso. Ele não é... Eu acho que ele é um dos menos infantis que a gente tem aqui, mas eu acho que ele é um dos mais necessários para as crianças assistirem. Ah, com certeza. Porque ele pode não ser infantil, mas ele pode ser muito útil para sua formação. Ele é o que o pessoal gosta de chamar de coming of age story, que é o que você fala, que é esses filmes de rituais de passagem. E o filme nada mais é do que isso, sabe? São 4 amigos e nessa aventura eles descobrem mais deles e da amizade deles e de como funcionam as coisas no mundo por pequenas situações e pequenas atitudes e conversas e o que eles passam, sabe? É uma situação que transforma a vida dos 4 para sempre. E você tira muito daquilo ali, sabe? Eu acho que ele é um filme muito importante por causa disso. E, além de tudo isso que a gente falou, é um filme muito divertido. Vale muito ver esse filme com seu pai ou com seu filho. Acho muito legal, é um filme um pouco diferente, como o Renatão falou dessa lista que a gente está falando aqui, mas que também, com certeza, vai trazer mais lembranças boas. Não, e vale lembrar que não só o River Phoenix, né, cara? Os 4 cresceram e tiveram destaque em Hollywood, né? O Corey Feldman, que a gente já conversou aqui. De novo. Você já falou dele. Ele não é um cara que ele cresceu e deu certo, pelo contrário, mas durante um bom período de tempo ele era rei lá no cinema americano. O Bill Wheaton, que fez Star Trek depois e faz participações quase que sempre em The Big Bang Theory. Ele é aquele cara que a galera que não conhece, ele é o cara que é meio que era o Nemesis do Sheldon, mas agora eles já são amigos e tal. E aquele gordinho é o Jerry O'Connell, que... que hoje em dia é completamente diferente. Completamente diferente, o cara cresceu, ele fez bastante filme no início dos anos 2000, mas ele Piranhas, por exemplo. Ele fez Piranhas, ele fez aquele horroroso, aquele Canguru Jack. O Jerry O'Connell é que nem o que eu falei do Ethan Hawke, é um cara que se você olhar ele como criança naquele filme, você não consegue lembrar dele. Não, cara, você não consegue ver o Jerry O'Connell naquela completamente diferente, Mas enfim, esse é o Conta Comigo, um filmaço de 1986. Maguinho, no 10º lugar da nossa lista de 12 filmes para ver no Dia das Crianças. Então, vamos falar agora de um filme de 87. Esse sim é um filme bizarro pra estar nessa lista, mas cara, vale a pena. Eu me arrisco a dizer, vocês já até se anteciparam aí, eu me arrisco a dizer não. Ele é o filme mais sério dessa lista, entendeu? Um filme do Spielberg, com John Williams de novo, Christian Bale, John Malkovich, Ben Stiller. Estou falando de Império do Sol. Na minha opinião, um dos melhores filmes dele, né? Concordo, é um filme poderoso, um filme que coloca à prova, cara, toda a grandeza, na minha opinião, do Spielberg, né? Como contador de história, é um dos melhores filmes dele. Cara, tem uma atuação absolutamente fantástica do Christian Bale. Conta a história de um garoto, né? Um garoto inglês, né? De 11 anos, que ele vive em Xangai, na China, com a sua família na parte diplomática, assim. E quando acontece a invasão pelo Japão, naquela invasão, a família do garoto e os seus pais são separados e ele vai pro campo de concentração. E dali, cara, o filme se desenrola de uma forma absolutamente incrível. A gente já entendendo e vendo o que é aquela criança, o que seria o Christian Bale, né, com uma atuação absolutamente incrível, né? É um filme absolutamente fantástico. E sutil, né, Maguinho? Sutil. Já vi uma fotografia espetacularmente bela, entendeu? Eu acho que, assim, visualmente o filme é um deleite pro espectador, entendeu? E eu acho super recomendado também. Não sei se é recomendado para ver no Dia das Crianças com os pais abrindo seus brinquedos, mas vale conferir porque é um filme adulto, um filme sério, um filme super importante do Spielberg. Vale lembrar que o Império do Sol é um dos filmes menos lembrados do Spielberg, eu acho. É verdade. Mas ele foi indicado a 6 Oscars. Sim. Como o Maguinho falou, ele traz
o Christian Bale, né? O jovem Christian Bale, que agora a gente sabe quem é o Christian Bale, Quem mas naquela é? época eu não tinha a menor ideia. Mas dessa lista toda de filmes, eu Naquela acho época ele era o jovem Bruce Wayne, né? pois é. Eu acho que de todas essas atuações dessas crianças todas que a gente falou aqui, eu acho que a atuação mais séria é a do Christian Bale. Ele tem uma atuação pesada nesse filme, sabe? Ele tem uma atuação completamente dono do personagem. Até porque, Marcelo, o escopo do filme é outro, né? Completamente de todos diferente, os concordo. 11 que a gente vai comentar, né? Então, Concordo, não é pra isso, fazer né? uma criancinha feliz, não é pra fazer, entendeu? Verdade. Mas ele não tá simplesmente fazendo, porque a gente vê isso muito em filme, né? Ele não tá fazendo um adulto. Às vezes a gente vê, por exemplo, o Esquecendo de Mim, você vê uma criança agindo como adulto. Sim. Não é isso. É uma criança que passou por umas situações completamente traumáticas. Aliás, a maneira que ele se separa dos pais, até hoje, eu lembro que eu vi quando criança, eu ia pro shopping, eu lembrava dessa cena. Eu falava, eu vou grudar na minha mãe pra não acontecer isso. Porque é completamente revoltante a maneira que acontece. O Spielberg, aliás, ele usa poucos diálogos nesse filme. Ele conta muito a história por detalhes, por cenas em silêncio. E a atuação do Bale ajuda muito. É espetacular, assim, esse filme. Eu acho extraordinário mesmo. Vamos pular, então, pro 11º. Já estamos chegando no finalzinho da lista. 11º filme, vou deixar pro Renatão Maciel falar pra gente qual é. Um filme que dá um pé no bizarro também. É verdade, eu ia falar. O por trás dele é bem esquisito, né? É. Eu vou falar aqui do clássico do Tim Burton de 2005, Brincadeira. Eu ia falar, você leu errado aí, Renatão. Brincadeira. Eu vou falar do clássico de 71, Fantástica Fábrica de Chocolate, que graças ao senhor Silvio Santos do seu SBT, eu tive o prazer de assistir várias vezes quando eu era criança. Verdade. Pra quem nunca viu esse filme, é um musical, né, dirigido pelo Mel Stewart, e conta a história de um grupo de crianças que foi selecionado a partir de um cupom dourado que eles acharam dentro de uma barra de chocolate a visitar a sonhada e misteriosa fábrica de chocolates do Willy Wonka, vivido com maestria pelo grande Gene Wilder, que faleceu muito recentemente, mais uma grande perda que a gente teve esse ano. Verdade. E é incrível, cara, você ver cada um daquelas crianças completamente diferentes uma das outras e praticamente cada pecado, né, estigmado em cada uma daquelas crianças e vendo elas passarem por toda aquela fábrica tipo incrível, você tem vontade de visitar aquilo ali, por mais que você saiba que é o lugar mais perigoso do mundo pra se ir. O que acontece com as pessoas ali, cara? E eu nunca mais comeria chocolate Wonka, porque deve ter criança no meio daquela porra, ou Umpa-Lumpa, Umpa-Lumpa, então... É por isso que eu falei que é um filme completamente bizarro, né? Porque cara, crianças são mortas. Você, quando criança, assiste esse filme no e fala, meio de musicais, que incrível esse filme. Aí depois que você é adulto, você vai ver, você vai falar, caralho. Peraí. Aquela criança gorda acabou de morrer no tubo de chocolate e os Umpa-Lumpas estão levando a mãe dela, porque foda-se. E cantando junto. E você canta junto, tipo, morreu gordo, que legal. É nesse nível. Mas as músicas são tão legais, cara, e o filme é tão bem atuado, o roteiro de Gene Wilder, cara... O colorido do filme, né? A fotografia. Não, o filme é lindíssimo e é tudo muito colorido, é tudo muito chamativo. Quem conhece só o Gene Wilder pelo meme dele do Willy Wonka, por favor, reveja esse filme. Quem conhece o Willy Wonka só pelo Johnny Depp, esquece essa porra, vai assistir esse filme. Esse é o Fantástico Fábrica de Chocolate. Esse filme me traumatizou desde criança já, mas eu adoro esse filme hoje em dia, acho muito bom e eu confesso que assim, teve uma coisa que eu gostei do filme do Tim Burton, que eu achei que ele deu um final mais, na minha opinião, mais satisfatório pra história. Mas... É porque o filme dele foi mais baseado no livro, né? No livro. Tanto que no filme dele, ele nem deixa essa suspeita as crianças morreram. Não, tem aquela cena lá que mostra todas as crianças saindo. Como filme eu acho que ele dá uma ideia mais satisfatória, mas a ideia toda de fantasia, eu acho que o original... Não, o original é intocável, cara. Aquela cena daquele tubo de bolhas, dele com o avô lá dentro. Sim. Pô, aquilo ali é incrível. A exibição, aquela parte do menino que é transportado pra dentro da televisão, né? Que mostra aquelas crianças que são viciadas nisso. E a utilização do efeito naquela época, que para aquela época era muito bom, sabe? Então, eu acho que é um filme que ele envelheceu bem com o tempo. Ele é tão bizarro que dá certo, até pra criança, né? Não, ele dá muito certo, cara. Ele é muito bizarro. Muito bem, Maguinho, eu vou deixar pra você o último filme da nossa lista, que é também
também o mais recente. Você acha que ele merece estar nessa lista, primeiramente, mãe? Particularmente eu acho que sim, porque além de ser um dos melhores filmes de 2016 até o momento, eu gosto muito da animação original de 67, entendeu? Não é um dos grandes clássicos da Disney, mas conversa muito comigo, até porque eu falei em alguns casts atrás que eu assisti com a minha sobrinha, minha querida Manuela, exaustivamente. Então, estamos falando de Mowgli, o Menino Lobo, essa nova versão de Jon Favreau, e um filme que tem uma direção absurda, efeitos especiais que dispensa comentários. É a história de um menininho que ele é criado pelos lobos, tem uma presente ameaça de um leão, né, de um tigre chamado Shere Khan, e eles decidem devolvê-lo para os humanos, e dali ele vai em companhia de uma pantera negra chamado Bagheera, e dali ele conhece um urso muito engraçado que é o Baloo, e é uma aventura que eu acho maravilhosa para todas as idades. Tem uma música que é engraçado que nessa versão nova eu vi o dublado e vi o legendado. Na versão legendada eu cantei a música, né, que tá grudada na minha cabeça. E a galera que não sabia começou a olhar para mim e eu cantando a música, e eu vi que eu tava cantando alto. Eu falei, cara, deixa eu parar aqui. Olha aí, o creep do cinema aí, ó. Tô dando vergonha alheia aqui. Mas, cara, é um filme, eu acho assim, até agora eu coloco ele com o meu top 5 do 2016, muito legal, recomendo. Vejam a versão de 67 também, que é muito legal e muito bem recomendado para todas as idades. Mowgli, o Menino Lobo. Muito bem, estão aí nossos 12 filmes estrelados por crianças para o dia 12. Algumas menções honrosas, né, Renatão? Acho que vale a pena a gente falar de outras crianças que viraram astros de Hollywood. Queria que você começasse, Renatão. Tem alguém que ficou faltando? Óbvio que ficaram faltando diversas pessoas na nossa lista, mas alguns que também merecem destaque. Alguns assim que a gente comentou aqui por alto, já como o caso do Leonardo DiCaprio e da Anna Paquin, mas tiveram atores como Elijah Wood, que tem cara de criança até hoje. Sabe? Eu lembro de vários filmes dele, cara. Ele faz uma ponta no De Volta para o Futuro 2, na cena da lanchonete, onde o Martin encontra o pai dele, aliás, encontra o filho dele no futuro, né? Ele é o garotinho lá. Ele é o garotinho. Ele faz um filme que eu me amarro, que é o Anjo Mau. Nossa, adoro esse filme. Cara, gosto muito também. Foda. Filme bom esse filme. Mostra um total lado diferente do Macaulay Culkin daquela época. E de filmes estrelados por crianças também, hein? Exato, porque Macaulay Culkin também. Boa dica. O Anjo Mau é muito bom. O Anjo Malvado aqui. É o Anjo Malvado? É, o Anjo Malvado. Aqui é Anjo Malvado, é isso mesmo. É muito The Good Son. The Good Son. Muito legal, vale muito a galera procurar esse filme. Christina Ricci, cara, a nossa Wandinha da família Addams também. Sumiu, né? Vem dizer que morreu, não, hein? Não, tá viva. Mas ela é aquela parada também, né? Ela é uma figura meio esquisita, né? Acho que é basicamente isso. Maguinho, as suas menções, por favor? Cara, tem algumas aqui que eu acho muito importante a gente citar. Até eu vou falar de um que foi tema de um cast esse ano, entendeu? De um dos poucos podcasts a fazer um cast sobre esse filme, que é o Beasts of No Nation, que é a criança que é o Abraham Ata, ou Ata, né? Nós comentamos, né, Marcelo, sobre que atuação incrível, espetacular, visceral, absurdamente. Volto a dizer, a maior atuação de uma criança que eu já vi. Isso aí foi tema de bate-papo também. Eu achei o Jacob Tremblay melhor. Enfim. Olha aí, mais um. Mas o Abraham Hatta, ele agora vai fazer um filme de muito destaque. Ele tá no elenco do Homem-Aranha novo. Sim, é verdade. Não sabe qual é o papel dele ainda, mas pelo tipo dele e pelo papel, muito se especula que ele vai ser o Miles Morales, que é o Homem-Aranha Ultimate. Então, seria um puta papel de destaque pra ele, se for confirmado. Se for isso mesmo, sabe? E os fãs, inclusive eu, estão torcendo muito pra que isso seja verdade. E quem não viu, não percam. Beasts of No Nation, uma atuação incrível. Outra também que eu sou muito fã, ganhadora de Oscar, entendeu? Que é Natalie Portman, né? Ela fez O Profissional. Espetacular. É um filmaço com uma atuação também incrível dela. Então, um dos melhores papéis dela. E, enfim, essas são as minhas recomendações. Muito bem, eu quero falar assim dos maiores atores que eu vi quando criança, assim, se chama Jake Gyllenhaal. Poucas vezes eu vi uma atuação tão boa. Ele já era adolescente quando fez, mas já vinha de papéis, já tinha feito muita coisa como criança também. Donnie Darko.
Procura esse filme. Puta Procura Puta como filme. ele segura o filme, como ele muda o personagem dele nesse filme. É Se você não espetacular. conhece Donnie Darko, você vai ficar, Rapaz. vai ficar É encantado. filme de cabeceira, né? Continua acompanhando o Jake Gyllenhaal, que ele continua tendo uma carreira foda. E um outro ator que eu lembro que quando eu tava crescendo, eu gostava de ir muito no cinema, ele também era praticamente a criança de todo o casal. Ele roubava os papéis do Elijah Wood. Quando o o Elijah Wood Jonathan não fazia, Lipnick. era o Joseph Gordon-Levitt. Ah, tá. Achei que era o Jonathan Lipnick do Ah, não. Esse não. Jerry Maguire. Era o... não, esses aí fez uma meia dúzia de filmes só. Esse moleque não tem meme hoje em dia, acredita nisso? Sério? Sério. É. Caramba. Bela Já passa lembrança muito tempo também, né, cara? Jerry Maguire é... Tô falando de Joseph Gordon-Levitt também, que tá em vários filmes. E tem filmes que vocês não lembravam que ele tava. Por Cara, exemplo, não lembrava Beethoven. que ele fez Beethoven. Beethoven, É verdade, ele tá no também Beethoven, não, pra também você ter não. ideia. Então, Pra assim... mim, ele surgiu no Dirty Rock from the Sun. Não, aí as pessoas começaram a reparar nele. Pra Né? mim, ele surgiu ali. Mas eu lembro dele no filme também com a Demi Moore. Striptease. The Juror, a jurada, o nome do filme, que ela era perseguida Nossa, pelo Alec Baldwin. Bom, vamos ficar com as dicas, então, Renatão, você pode começar com as suas dicas. Filmes pro Dia das Crianças também, além desses que a gente falou. Filmes que não classificaram pra lista, mas que também vale dar uma olhada. Manda ver, Renatão. Cara, eu vou comentar duas dicas aqui rapidinho. ABC do Amor. É um filme de 2005, estrelado pelo pequenino Josh Hutcherson na época. Ele era só uma criancinha. Caralho, esse filme é um tapa na cara pra toda criança que descobre o que é amar. Eu acho que eu nunca vi uma representação tão forte do que é o primeiro amor como naquele filme. Você sofre com aquela criança e você torce por ela. É um filme, ele é divertido para os adultos e muito divertido e educativo para as crianças. E a minha dica principal não poderia ser outra além de Stranger Things, que é a série do momento. Sabia que você ia falar dessa. Eu já Eu imaginava tinha também. certeza. Cara, eu tô imaginava apaixonado por Stranger Things. Eu quero falar dessa série aqui há muito tempo. A gente não conseguiu falar praticamente nada dela. Ela é incrível, cara. A série dos irmãos Duffer pega tudo de melhor que a gente já falou nesse cast aqui de hoje, tá unificado nessa série, sabe? O que a gente comentou de Conta Comigo, de ET, Goonies, pega um apanhado daquilo tudo e você vai encontrar muito disso no Stranger Things. E é algo que a gente não via desde essa época. Tanto que a gente vê que a maioria dos filmes que a gente comentou são dessa início dos anos 80, meados dos anos 80, e é incrível. Eu recomendo muito para as poucas pessoas que ainda não viram Stranger Things correrem lá no Netflix e assistir. Muito bem, tá lá na Netflix, bem facinho pra ver. Maguinho, suas dicas, por favor. Vou falar um filme de 90. Eu acho que hoje os jovens também, que caso não viram e queiram revisitar e queiram ver, eu acho muito engraçado por você ver a transição. Estou falando de Um Tira no Jardim de Infância. Do Evan Reitman. Legal. É um filme com Arnoldão que você imagina um brucutu de Comando para Matar, fazendo incursões em comédias. Eu achava muito divertido. Pelo dia 12, eu acho que nada melhor do que você ver também um filme como esse, Um Tira no Jardim de Infância. Relembrar. Não, e por favor, esse clássico. assistam ele legendado, com áudio original, e dublado. Sim. Das duas formas é incrível. Sim, verdade. Sabe, a dublagem brasileira desse filme é fantástica. E você tem que ver o original pra ouvir o Arnoldão gritando "It's not a tumor!" É muito bom. Shut up! É verdade. Muito bem, eu quero falar, olha só, não julguem as minhas escolhas, tá? Porque é memória de criança. Vamos lá, Poderosos Patos, Mighty Ducks. Que é um filme com o Emílio Esteves, que ele faz um treinador de hóquei. Olha, esse filme é eu lembro desse divertidíssimo. As crianças desse filme, nenhuma delas virou nada, mas elas são Não, divertidíssimas. pô, o Kenan Thompson tá nesse filme. Ah, rapaz, mas quem não? Porra. Caralho, o Kenan Thompson fez Kenan Kel, que pra uma geração hoje em dia também é... Ah, tá, é verdade, é verdade. E o cara é o integrante mais antigo do Saturday Night Live em atividade. Muito bem. Bateu recorde e tudo mais lá. O cara Renatão é o cara da televisão, né, cara? Não, o Renatão é o nosso Rubens Evald Filho. cara. Exatamente. Puta que pariu. Da televisão ninguém conhece mais do que Renatão. Caralho. Poderosos Patos, Mighty Ducks, procura a trilogia, que todos os filmes são bons. Eu falei do Vice-Versa, que é com o Fred Savage, não esqueça desse filme, é muito engraçado. E um outro filme que também tem uma criança, só que nesse filme a criança é chata, mas vale ver o filme, que é Falcão, o campeão dos campeões. Porra, esse filme você vai ver por menos pela criança. Mas esquece pela criança, mas a criança também está. A criança também está no filme. Esquece a criança. Esquece a criança, que ela é chata. A criança é importante pro filme, então vejam. Bom, queria agradecer a presença dos dois, esse cast maravilhoso de especial Dia das Crianças. Vou começar com o Renatão. Muito obrigado, Renatão. Já sabe o que vai fazer no Dia das Crianças?
Vou abrir meus presentes, claro. Muito bem, exatamente. Maguinho também. Renatão, como é que a gente faz pra falar com você no Dia das Crianças, na sua casa? Se quiser fazer alguma pergunta, se quiser pedir outras dicas. Cara, eu que agradeço o convite, foi muito divertido gravar esse cast. Infelizmente a gente tem que terminar agora, que a minha mãe tá vindo aqui me buscar pra me levar pra casa. Quem quiser falar comigo, só procurar nas minhas redes sociais, Facebook e Instagram, @Renan Maciel com 2 L's. E dá uma curtida na minha página do Geekon no Facebook da Roleplay Produções. E é isso, galera. Valeu. Até a próxima. Maguinho, seus contatos, por favor, e seus planos pro Dia das Crianças. Provavelmente ficar em casa, jogando videogame, eu posso ir pro cinema também, enfim. Mas, cara, só tenho a agradecer, né? Foi um cast muito engraçado, muito bom. A gente lembrou de muitos filmes da nossa infância. E é uma nostalgia que bate na alma. Então, com essa frase, eu me despeço, mandando um abraço a todos vocês. Caso queiram bater um papo comigo nas minhas redes sociais, Marcelo Pereira, nas redes sociais do Bar Calabouço. E é isso aí, continue indo ao cinema. Um abraço e até a próxima. Muito bem, eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar a análise de todos os meus filmes, inclusive esses que a gente falou aqui, no meu letterboxd.com/mcipreste. Ratscast mais uma vez agradece a sua companhia e te deseja um feliz Dia das Crianças. Um abraço e... Tava comentando, a gente não encontra mais o Henry Thomas. Ele tá nessa ainda. É óbvio, ele morreu. Ele tá vivo, Maguinho. Porra, quem que tá vivo? Ele tá vivo, ele não morreu não. Ele tá vivo, cara. Ah, ele não morreu não? Não morreu não. Mas olha, depois disso, se ele morrer depois desse cast, tá tudo explicado, cara.